E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar essa aula de matemática apresentando para vocês o ciclo trigonométrico, tá? Nós já vimos em aulas passadas a transformação de radianos para grau, grau para radiano, tá? Agora aqui nós vamos apresentar o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é composto por dois eixos, tá? Esses eixos aqui, ó, de cosseno e o eixo de seno, tá? Então nós temos aqui os principais pontos que eu coloquei aqui, ó: 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Veja que o ponto 0 grau e 360 graus eles coincidem, tá? Estão em cima aqui, ó, do mesmo local, tá bom? Então ele também é dividido em quadrantes. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então, tem uma observação aqui embaixo, é importante, que no ciclo trigonométrico o raio, que é igual a 1, é considerado como uma unidade de medida, tá? Então, esse raio que eu tenho aqui na minha circunferência, tá? Ele é igual a 1. Bom, como eu disse aqui em cima, esses dois, pontos coincidem. Isso é chamado de côngruos, tá? Então eles são ângulos côngruos, tá? Existem outros ângulos que são côngruos, tá? Mas aqui eu estou colocando esse primeiro, mas a gente vai falar disso depois em outra oportunidade. Bom, seno e cosseno, como eu acabei de falar. Aqui, ó, eu tenho a origem do meu ciclo trigonométrico, Ele começa aqui no 0. Observe que ele vai no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, ele é positivo. No sentido horário, ele é negativo. Ou seja, os ângulos aqui no sentido horário, negativo. E para cá, no sentido anti-horário, positivo. Veja que esse ângulo ele dá uma volta de 360 graus, tá? Tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, como eu disse. Ciclo trigonométrico, ele tem alguns valores aqui. Então, valores para esse cosseno e para esse seno. E como que a gente faz para não esquecer quem é seno e quem é cosseno? Eu sempre tenho um macetinho aqui, ó, que vejo e falo o seguinte, ó, seno tá aqui em pé. Então, seno sem sono, sem sono, seno sem sono. E esse que está deitado aqui é o cosseno com sono, tá? Então, com sono, cosseno, sem sono é o seno. Veja que aqui tem alguns valores para esses graus aqui. Colocando aqui, nesse momento, esses principais aqui, tá? Outra coisa, esses pontos que estão aqui, ó, tá? O 0, 90, 180, 270, 360, eles pertencem a algum quadrante aqui? A resposta é não. Eles não pertencem a nenhum quadrante, tá? Os outros, se eu tivesse aqui 10, 30, 45, tá? Todos os outros pertencem a algum quadrante, ou ao primeiro, ou ao segundo, ou ao terceiro, ou ao quarto. Já no caso, esses que estão em cima do eixo, eles não pertencem a nenhum quadrante, tá? Então vamos aqui os valores, ó. Então eu tenho aqui 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Lembrando que o primeiro valor que eu estou colocando aqui
é o valor do cosseno, perdão, e o segundo valor aqui é o valor do seno. Então, cosseno é o primeiro, eu estou colocando aqui o seno, o segundo, tá? Então, lembra disso também. Então, tem um macetinho que para você sempre decorar, é importante saber desses valores. Nesse primeiro momento agora, nós não vamos utilizar todos os valores, tá? Mas é importante lembrar sim deles, tá? Então, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Tá? Ficar repetindo como se fosse um mantra, aí entra na cabeça com mais facilidade, tá? Então, só para lembrar mais uma vez, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Bom, eu acho que deu para dar uma fixada aí na cabeça, tá? Lembrando de novo que o primeiro valor é o cosseno e o segundo valor é o seno. A gente vai voltar nisso depois, tá? Exemplo aqui. Determine o valor da expressão seno de 90 mais cosseno de 360 dividido pelo seno de 270 mais o seno de 180. Pelos valores lá que eu falei, né? Seno de 90, eu posso voltar lá e olhar, tá? Mas a gente vai fazer aqui já, né? Lembrando que era 1 e 0, 0 e 1, que era o valor de 90, 0 e 1. Então, 1 é o seno. E o valor do cosseno, o cosseno de 360 é 1 também. Lembra lá que começa lá no 0, e o 0 e o ponto 360 estão coincidindo, estão no mesmo ponto, e começa com 1 e 0. Então, o 1 é o cosseno, o 0 seria o seno, tá? Então, 1, que é o valor do seno de 90, 1, que é o valor do cosseno de 60. Tá lá no ciclo, tá? Dividido por menos 1. Então, lembrando lá, ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Então, esse menos 1 é o segundo valor, lá do 270. Então, menos 1. E o seno é 0 de 180. Lembrando de novo a musiquinha. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0. Então, o 0 é o segundo valor lá em 180, que é o seno. Bom, colocados os respectivos valores aqui, é só resolver. Então, 1 mais 1, 2. Menos 1 mais 0, menos 1. X é igual a menos 2. Redução ao primeiro quadrante. O que seria isso aí? Tá? Então, aparece aqui de novo o nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Se eu estou falando de redução ao primeiro quadrante, eu não estou falando de ângulos que estão nesse primeiro quadrante, que vão de 0 a 90, tá? Eu vou falar apenas destes ângulos que estão aqui, ó, a partir do segundo quadrante, tá? E o que é isso aqui? Esse FPF. Se F é de falta, o P de passa e o F de falta. Mas como assim? Se F
esse falta, passa, falta do que seria, do que você está trabalhando aqui, do que você está falando. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa também saber que cada ângulo aqui, que pertence a cada quadrante, os ângulos que pertencem a cada quadrante, dependendo se eles são seno ou cosseno, eles possuem um valor e eles possuem também um sinal, tá? Que tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Mas como que eu vou saber? Então eu uso uma regrinha aqui, ó, que eu falo que eu uso a regrinha do palhacinho, tá? Então o palhacinho está aqui, então eu tenho esse aqui, ó. Primeiro é o palhacinho do seno, né? E eu tenho aqui no primeiro quadrante que eu estou fazendo aqui, ó, todos os ângulos aqui do seno que estão nesse primeiro quadrante, eles são positivos. Os valores de seno que estão no segundo quadrante também são positivos. Os ângulos, os valores de seno que estão aqui, ó, entre 180 e 270, são negativos. E entre 270 e 360 também são negativos. Veja que é o palhacinho que está ali, ó, de frente, olhando para você, tá? E o palhacinho do cosseno também tem, tá? Só que veja que o palhacinho do cosseno, ele está deitadinho, ou seja, o palhacinho do seno está sem sono e o palhacinho do cosseno está com sono. Como que fica isso daqui? Vamos lá. Então, no primeiro quadrante, positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, também é negativo. E no quarto quadrante, é positivo. Então, verifique aqui, ó. Seno, sem sono. Cosseno, com sono. Então, você pode olhar aqui esses sinais, tá? Esses sinais são muito importantes que a gente precisa lembrar. Mas não é só dos sinais que a gente vai lembrar, não, tá? A gente precisa lembrar também de uma outra coisa, que são os ângulos notáveis. Lembra da tabelinha dos ângulos notáveis? Bom, se não lembra, ela está aqui. Porém, ela está aqui incompleta. Tá vendo? Aqui só tenho a linha do seno e aqui eu tenho a linha do cosseno. Eu não tenho a linha aqui da tangente. Por quê? Porque a gente não está utilizando a tangente aqui, tá? A gente está usando apenas seno e cosseno. Então, lembrando aqui, ó, também tem a musiquinha, né? Do seno e cosseno e da tangente, para a gente lembrar disso aqui de cabeça, quando a gente não lembra, né? Aqui no momento a gente não precisa da musiquinha, porque a tabela está aqui, tá? Mas era só para lembrar, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não vou cantar o restante não, mas tá aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo de como que a gente acha os valores aqui dos ângulos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui o ângulo de 135 graus, tá? E eu quero saber o seno desse 135 graus. Como que eu vou fazer? 135 graus, ele está aqui no segundo quadrante. Agora que vai entrar aquela parte lá que eu tinha falado. Bom, falta. Então eu vou pegar o 135 e vou olhar quanto que falta para chegar em 180. Falta 45, tá? Coloquei aqui, ó, falta 45. Bom, se falta 45, eu vou olhar como referência que o seno de 135, ele tem o mesmo valor do seno de 45, tá? Falta 45, então ele tem o mesmo valor. Olho lá na tabela, tá aqui, ó,
qual que é o valor do seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E vou olhar também aqui, ó, no palhacinho para ver qual é o sinal, tá? O sinal aqui é positivo. Então, eu vou manter aqui raiz de 2 sobre 2 positivo, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar agora aqui o 240. 240. Eu quero saber o que dele aqui? Eu quero saber o cosseno de 240. Então, 240 está aqui no terceiro quadrante. Então, agora aqui é do passa. Então, eu vou olhar. 240. Quanto que esse 240 passou do 180, tá? Quanto que ele passou do 180? Ele passou 60. Então, 60 eu vou olhar como referência cosseno de 60. Então, o 240 ele tem o mesmo valor do cosseno de 60, que é o que quanto que passou aqui, tá? Eu vou olhar lá na tabela, olhando aqui, ó, o cosseno de 60. Cosseno de 60, eu vejo que é igual a 1 sobre 2. Bom, 1 sobre 2, veja, 1 sobre 2 é o cosseno de 60. Só que, veja bem aqui, ó, na sua tabelinha aqui, ó, o seu palhacinho, que quem está, os ângulos que são cossenos e estão aqui no terceiro quadrante, eles devem ser com o sinal de negativo. O cosseno de 60 é positivo, porque eles estão aqui todos no primeiro quadrante, né? Mas aqui no terceiro quadrante, esse valor tem que ser negativo, tá? Então, pessoal, o cosseno de 240, ele tem que ter o mesmo valor do cosseno de 60, porém com sinal diferente, porque ele está em outro quadrante. É como se ele estivesse aqui e o de 60 estivesse na mesma posição, só que na posição aqui contrária, tá? A mesma coisa do 135, tá aqui, ele está lá invertido na outra posição. Mais um aqui, ó. Agora eu tenho aqui, ó, o ângulo de 330 graus. Cosseno também. Vamos ver o cosseno de 330 graus. 330 graus. Veja. Ele está em qual quadrante? Ele está aqui no quarto quadrante. Então, se ele está nesse aqui, então ele também é falta. Então, quanto que falta para chegar aqui no 360? Fazendo uma continha aí, a gente percebe que falta 30. Então, 330, falta 30 para chegar aqui. Então, eu vou olhar como referência o meu cosseno de 30 graus. Tá? Então, olhando lá na tabela, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Olho aqui o palhacinho para ver o sinal. Aqui no quarto quadrante, cosseno, qualquer ângulo que esteja aqui, ó, presente no quarto quadrante, sendo cosseno, é positivo. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 positivo. Tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Tá? Determine o valor da expressão. Agora a gente vai utilizar aquilo que a gente fez agora há pouco aqui para resolver essa expressão. Veja, x é igual a seno de 240 graus mais cosseno de 330 dividido pelo seno de 150. Vou fazer aquelas referências, tá? Seno de 240. Seno de 240, olha aqui na anotação, tá? 240, ele fez o que? Ele está aqui no terceiro quadrante, ele passa, né? Então, ele passou quanto de 180?
passou 60. Então é seno de 60. Olhando o seno de 60, eu vou olhar aqui na minha tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? E eu olho lá o grau. Está no terceiro quadrante e é seno. Então meu sinal aqui tem que ser negativo. Por isso, raiz de 3 sobre 2, só que negativo. O próximo aqui é cosseno de 330. Cosseno de 330 tá aqui, ó. A gente já falou agora há pouco sobre ele. Então, 330 é quanto que falta para chegar no 360. Então, faltam 30 graus, né? Então, cosseno de 30. Nós já fizemos agora há pouco, mas a gente olhando aqui na tabela, que o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Olhando aqui no palhacinho, no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, esse meu valor aqui vai ficar positivo, tá? Então, vou colocar lá. Então, ficou raiz de 3 sobre 2 negativo, que é o seno de 240, mais raiz de 3 sobre 2 positivo, que é o cosseno de 330. Isso tudo dividido pelo seno de 150. Bom, o seno de 150, ele está lá no segundo quadrante. Se ele está aqui no segundo, então aqui é falta. Quanto que falta de 150 para chegar em 180? Falta 30. Então, o seno de 30, se eu olhar aqui na tabela, seno de 30 é 1 sobre 2. Seno, tá? Olhando aqui na tabela, 1 sobre 2. É positivo ou negativo? Olho lá no palhacinho. Então, o seno aqui no segundo quadrante, ele é positivo. Tá? Então, vou colocar lá 1 sobre 2. E aí, como que eu faço para resolver isso aqui? Tem fração, mas está fácil. Está bem fácil para fazer aqui, ó. Veja lá, aqui em cima, ó. Eu tenho valores iguais, porém com sinais diferentes. O que eu faço aqui? Corto, né? Eu posso cancelar esses dois valores, que vai dar 0 dividido por 1 sobre 2. Sabemos que 0 dividido para qualquer coisa será igual a 0, tá? Então, tá aí essas observações. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. Se tiver dúvida, volta, vê de novo, tenta resolver os exercícios que estão muito parecidos com esses aqui que eu coloquei de exemplo, tá? Numa próxima aula nós vamos continuar no ciclo trigonométrico, mas nós vamos começar a utilizar outros valores e ver outras propriedades. Tá bom? Muito obrigado, valeu!